Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 17, versículos 21 a 26. Assim está escrito: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre as bênçãos da união. O texto que li fala quando Jesus, após transmitir as últimas instruções aos seus discípulos do que haveria de acontecer próximo daqueles dias, ele chega um momento que ele faz a Deus, ao Pai, uma oração em favor dos seus discípulos. E essa oração de Jesus foi uma oração tão importante, tão necessária e tão profunda, que ficou sendo denominada de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, como que fazendo o papel de sacerdote para interceder a favor do seu povo. E a propósito, é importante saber que Jesus, ele veio enviado por Deus e investido dos três principais ministérios na qual ele tem a unção. Jesus veio como profeta, realizou o trabalho de um profeta, proclamou o evangelho, operou sinais, prodígios e maravilhas, e após entregar a sua vida em sacrifício, morrer, ser sepultado, ressuscitado e assunto ao céu, ele agora exerce o ministério sacerdotal diante de Deus o Pai, de onde ele intercede por nós. A palavra de Deus diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Mas, no futuro, quando ele vier para buscar e levar o seu povo para si, ele vai desempenhar o ministério de rei. Ele vai reinar juntamente com o seu povo. Então Jesus em si, ele complementa o ministério profético, sacerdotal e o de rei. Tudo isto segundo a orientação de Deus o Pai. E aqui ele começa orando. Ele diz: Pai, é chegada a hora, está chegando o momento em que o Filho do Homem vai ser entregue. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique a ti. E ele vai tecendo nesta oração assuntos profundos, o que ele veio fazer, aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Eu glorifiquei-te na terra. Ele diz: agora glorifica-me tu. Jesus logo mais seria glorificado. Ele diz: manifestei
o teu nome aos homens que do mundo me deste. O Senhor deu eles a mim, e eu manifestei a eles o teu nome. Ele diz, eu dei-lhes a tua palavra, que tu me deste, e eles a receberam. A palavra que tu me deste. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificado. Ele diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Foram estas palavras de oração que Jesus fez. Estando com ele, guardava-os em teu nome, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí, no versículo 21 a seguir, foi aquele que nós lemos, ele diz, para que todos sejam um. A união deve levar o povo de Deus à unidade. Não é só estar juntos, mas é estar unidos em pensamento, em propósito, em espírito, no direcionamento, como fazer as coisas, como se fosse uma só pessoa. É a unidade. A união verdadeira, ela sempre vai levar à unidade. E a palavra de Deus diz para que todos sejam um, tendo o mesmo espírito, a mesma fé, combatendo juntamente pelo mesmo evangelho. Então, sempre falando a necessidade de estarmos unidos. E Jesus, na oração, pediu que todos fossem um, que não houvesse diferença entre os discípulos, mas que ele pudesse viver uma verdadeira harmonia, viver e desfrutar das bênçãos que a união traz ao povo de Deus. Ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Então, a união deve levar o povo que serve a Deus à unidade, à concordância, enfim, a estarem entranhados, harmonizados, um com o outro, diante da presença de Deus, para que a operação de Deus, pelo poder do Espírito Santo, possa realizar-se de maneira livre entre aqueles que servem ao Senhor. Então, Jesus fez esta importante oração. Ele disse, aqueles que me desse, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Ele diz, o mundo não te conheceu, Pai Santo, Pai Justo, mas eu te conheci. E eles, os discípulos, conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e vou fazê-lo mais ainda, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, quando o povo de Deus desfruta do cumprimento desta oração feita por Jesus, porque ele não fez somente pelos discípulos, ele diz, por estes e por aqueles que ainda hão de crer em mim. No versículo 20, ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, no futuro, que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então eu oro por eles também, pelos que já foram ganhos e pelos que serão ganhos para Deus, que vão reunir-se na família divina para servir e adorar a Deus em espírito, em verdade, com temor, com prudência, com sinceridade. Então, a oração de Jesus, o foco dela era que o povo mantivesse-se unido. Quando os servos de Deus, eles vivem de maneira unida, o que é que acontece?
eles sentem, têm o sentimento entre si de apoio espiritual. Eles sentem-se aquecidos pela comunhão de um com o outro. E isto abre o caminho espiritual para a vida deles. É como o salmista, lá no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele diz o seguinte: é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla dos seus vestidos. Então, a união é algo bom, desejável, necessário, e faz bem que entre aqueles que estão servindo a Deus, eles possam desfrutar da verdadeira união. Porque só através da união é que eles vão entender e receber o apoio, e vai haver ali a reciprocidade de um para com o outro, porque eles estão vivendo em união. Quando não existe união, o que existe é conflito, confronto, rivalidade, enfim, tudo isto aí, competência, um querer ser mais que o outro, um querer mostrar que conhece mais do que o outro, mas quando acontece entre o povo de Deus a união, ninguém se julga superior ao outro e ninguém também se julga inferior ao outro. Todos eles estão no mesmo nível espiritual. E estas coisas de ser o melhor, de ser o pior, não vêm ao caso, porque todos eles estão ligados ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Então não há espaço para superioridade e não há espaço também para a inferioridade. Mas todos eles estão caminhando unidos, ombro a ombro, olho a olho, passo a passo, e vão seguindo. E quando há esta união, isso transmite um apoio muito forte, uma segurança, uma confiança de um para com o outro no caminho em que eles estão servindo a Deus. Então, este apoio, ele é muito necessário, principalmente nos dias em que nós estamos atravessando, porque parece que dá-se a entender, pelo que se observa, que cada um quer viver por si mesmo, independente do outro. Como quem diz, eu não preciso deste, daquele ou daquele outro. E não é assim. Todos nós precisamos uns dos outros. E se corrermos a palavra de Deus, principalmente nas epístolas, vai estar várias vezes escrito: uns aos outros. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Amai uns aos outros. Enfim, tudo isto a palavra de Deus vai dizer. Então significa que um depende do outro. Um precisa estar junto com o outro, porque eles fazem parte de um corpo. Este corpo pertence a Cristo. Ele é a cabeça deste corpo. E o corpo significa a igreja, os salvos que foram libertos, alcançados, redimidos por Jesus, e agora constitui-se a igreja do Senhor na terra. Então, através da união, eles recebem o apoio espiritual. E no apoio espiritual, o que vai acontecer? Vai desenvolver todas as virtudes cristãs para a vivência da pessoa aqui na terra. Elas vão se fortalecer, porque entre eles está havendo uma união, um apoio, uma ajuda mútua. E quando todos ajudam um ao outro, todos sentem-se ajudados, amparados, respeitados, considerados e defendidos, porque um tem cuidado do outro.
E assim todos se cuidam, cada um cuidando do seu próximo, para que ele seja e desfrute sempre o melhor da parte de Deus para a sua vida. Então, em primeiro lugar, como bênçãos da união, que nós vamos observar 4 bênçãos da união, a primeira é que eles sentem este apoio espiritual. Então, isso traz contentamento, regozijo, alegria, satisfação, sensação de completude, de estar completo, porque na reunião, na união, nós nos completamos diante de Deus. O segundo ponto é que, quando há a união no povo de Deus, nós levamos as cargas uns dos outros. Nós não deixamos que o nosso irmão, ao sofrer com as suas cargas, as suas dificuldades, aqueles pesos que vem carregando ao longo da vida, que ele continue carregando sozinho, sem que nós lhe estendamos a mão ou lhe ofereçamos o ombro amigo para ajudá-lo nesses momentos. Então, quando entendemos que alguém está sofrendo por uma situação ou outra, quando somos guiados pela verdadeira união que é promovida por Jesus no nosso coração, nós nos aproximamos de quem sofre, de quem padece, de quem está levando uma carga um tanto pesada e não está sabendo como seguir adiante, mas através da união, Deus envia pessoas que se unem, se associam com aquela pessoa e a ajudam no carregar daquelas cargas, aqueles problemas, e que eles sejam solucionados e resolvidos. A união torna isto possível. Então, nós levamos as cargas uns dos outros. É o que a palavra de Deus sempre nos ensina, nos orienta, que nós precisamos fazer isto. Porque, como membro do corpo de Cristo, se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se regozija, todos vão se regozijar com ele. Então, isto é recíproco e é verdadeiro, mas só acontece quando realmente existir uma verdadeira união entre aqueles que estão servindo a Deus. Então, o servir a Deus, unidos um ao outro, vai contribuir, vai facilitar, vai abrir os nossos olhos, nós vamos enxergar quem sofre, quem padece, vai despertar em nós uma compaixão semelhante à compaixão de Jesus, e nós vamos chegar adiante daquela pessoa e dizer: aqui estou, conta comigo, que posso fazer, em que posso te ajudar. Vamos caminhar juntos, eu vou te ajudar a levar esta carga e Deus vai dar uma solução viável na hora certa. Então, na união acontece isto. Como segunda bênção da união, levamos as cargas uns dos outros. Uns dos outros. Isso faz um bem tão grande na vida de quem é abençoado, de quem recebe esta ajuda. Não é possível viver solitário, separado, largado, deixado à beira do caminho, com suas cargas, dores e tristezas. Não. Mas se na igreja houver a união, porque o Espírito de Deus não é de confusão, é espírito de paz, é espírito de união. Quando houver esta união, mãos vão se estender e aquela vida vai sentir-se ajudada por Deus, porque é Deus quem comove o coração das pessoas. E elas vão ajudar e tudo vai se resolver. Mas isto será sempre o resultado da união entre si, de um para com o outro. A terceira bênção da união é que ela vai contribuir para o nosso
fortalecimento espiritual. A própria palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. Se é um só, quebra-se facinho. Mas se estão entrelaçados, estão unidos, pode fazer força que não vai conseguir quebrá-lo. Por quê? Eles estão irmanados, unidos. Quando nós estamos unidos, à luz do que diz a palavra de Deus, reciprocamente, um com o outro, com os nossos irmãos na face da terra, isso vai nos trazer força, vai nos trazer recursos, e nós vamos nos tornar cada vez mais fortes, e vamos enfrentar situações que podem ser as mais desafiadoras possíveis. Nós vamos enfrentá-la com fé e sabendo que temos ao nosso lado um irmão, uma irmã, uma família, um obreiro, um jovem, um adolescente, uma criança que está ao nosso lado, unido a nós e em oração a Deus, suplicando a bênção do Senhor. Então, a união vai nos tornar fortes, vai contribuir para o nosso fortalecimento espiritual. Então, observe o que é viver unidos. Há um hino que cantamos diz: irmãos amados, vivei unidos, pois sois remidos, no nome santo de Jesus. Então, esta união, nós precisamos nos entregar para viver nesse estado, nesse espírito de união, uns com os outros. E em fazendo assim, isto vai redundar em bênçãos para a vida de todos e em glória para o nome do Senhor Jesus. Então, a união nos faz fortes. Em quarto lugar, quando há verdadeira união entre o povo de Deus, a igreja, ela passa a ser relevante na sociedade. O que é relevante? É alguém que faz diferença, marca o espaço. Então a igreja vai ter um testemunho maravilhoso. E quando as pessoas olharem, eles vão ver, mas que povo unido, que povo ordeiro, onde está um, está o outro, que faz um, faz o outro. Isso significa o quê? Espírito de união. E quando eles estão unidos, o testemunho da igreja, a credibilidade do povo de Deus vai lá em cima. E eles costumam olhar e aquilo encanta as pessoas, atrai, mexe com o coração delas e elas sentem o desejo de aproximar daquele povo, de fazer parte daquele povo. É o testemunho que a igreja confere quando há verdadeira união entre aqueles que ali estão servindo ao Senhor. Então, a igreja edificada por Jesus é esta igreja que vive a prática do testemunho como resultado da união daqueles que servem ao Senhor Jesus. Então, eles estão ali, são diferentes, têm necessidades diferentes, mas irmanados pela fé, eles vivem em união como se fosse uma única família e cada um está sempre disponível, ajudando, solícito a este, aquele outro, enfim, para que todos sigam juntos no mesmo passo, na mesma direção, com o mesmo propósito e a mesma coragem para enfrentar qualquer situação, mas vivendo na união, eles triunfarão. Não importa se difícil ou espinhosa seja a dificuldade que se levantar, mas em havendo união entre o povo de Deus, o testemunho vai falar mais alto. O nome do Senhor vai ser glorificado e aquelas vidas eles vão receber de Deus a aprovação.
Então, observamos aí 4 bênçãos da união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual quando estão unidos. Segundo, nós levamos as cargas uns dos outros quando há união entre nós. Não permitimos que o nosso irmão sofra enquanto nós estamos vivendo aí de vento em popa. Mas vamos estender a mão, vamos socorrer, vamos ajudar. Terceiro, a união nos torna forte. Ela nos liga, ela nos une um ao outro. E quando nós estamos unidos, nós estamos fortalecidos. Porque na reciprocidade, Deus vai nos fortalecendo a cada dia mais e mais. E em quarto lugar, nós observamos que quando desfrutamos da união uns com os outros, a igreja ela passa a ser um destaque na sociedade, a ser relevante, diferenciada. E quando alguém olhar e observar, vai ver por que acontece aquelas coisas. Porque há um povo ali unido. Não é uma coxa de retalho. Não é um puxando uma para a direita e outro puxando para a esquerda. Não. Todos estão caminhando na mesma direção, olhando para o mesmo alvo que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, aceitou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus, onde intercede por nós. Então, quando nós estamos unidos, esse testemunho brilhante, maravilhoso da igreja se ressalta e vidas começam a chegar, começam a ser agregadas pelo Senhor e também a aprender a viver em união. Há muitos anos atrás, um slogan do Bradesco dizia: unidos cresceremos ainda mais. E é justamente isto que acontece. Quanto mais unidos nós estivermos nos princípios, na adoração, no serviço, na consagração, na oração, na vida de fé, quanto mais unidos nós estivermos, mais rápido acontecerá o crescimento numérico e espiritual. Lembra a igreja primitiva, quando eles começaram? Eram quase 120 que foram revestidos do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, eles foram pregando a palavra de Deus e no primeiro dia, quase 3.000 almas agregaram-se ao Senhor. Reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Passado mais alguns dias, chegou a quase 5.000. Passado mais outro tempo, os sacerdotes começaram a se converter. E muitos religiosos também se converteram a Cristo. Por que isto aconteceu? Isto aconteceu porque aquele povo estava vivendo de maneira unida. Todos estavam olhando para a mesma direção. Todos tinham recebido de Jesus o conselho, a ordem imperativa de ir e pregar o evangelho a toda criatura. E então eles estavam ali com este objetivo. Se hoje pudesse voltar a novamente palmilhar os caminhos estabelecidos por Jesus, vivendo unidos um com o outro, isto vai contribuir e muito para o bem da obra de Deus, porque vai trazer ao povo apoio espiritual, vai trazer para o necessitado, sofrido, mãos que vão ajudar a levar aquela carga que está tão difícil e pesada para ele só. A união vai torná-los fortes. E quando olharem para eles, dizer, não tem como vencer este povo, porque este é um povo forte.
Há um hino que diz: eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer. Então, através da união, este povo se torna forte. E também, através da união, o testemunho espiritual, a proclamação do Evangelho, a obediência, a ordem imperativa de Jesus, ela tem livre curso. E todos eles saem anunciando Jesus, porque estão unidos. Então, observe o valor da união. Você está unido, você está servindo a Deus com alegria, a união está trazendo apoio espiritual para a sua vida, a união está dando a você a disponibilidade para se colocar ao lado de quem está levando uma carga pesada para se dispor a ajudar. A união está tornando você cada dia mais fortalecido do Senhor. A união tem te despertado para proclamar o Evangelho com a boca e com a vida. A união traz estas possibilidades. Elas se tornam reais e necessárias, principalmente para os dias em que estamos atravessando, quando precisamos que o mundo veja Cristo em nós, esperança da glória. Eles só irão ver Cristo em nós quando entre nós houver união para servir, para adorar, para glorificar o nome maravilhoso e santo do Senhor. Então está aí. Com a união, tudo se torna mais fácil. Com a união, nós somos amparados por quem está próximo a nós. Com a união, o nome do Senhor é glorificado. Com a união, vidas vão sendo atraídas e rendidas a Cristo Jesus para servi-lo com gratidão e com alegria. Então vamos buscar a união, vamos praticar esta virtude tão gloriosa, esta disciplina necessária para a nossa vida, que vai nos ajudar a irmanados junto a outros irmãos e irmãs, seguirmos juntos, num passo, numa direção, num objetivo e com um propósito diante de Deus, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Que isto possa acontecer comigo, com você, com cada um de nós, e que desfrutemos das bênçãos que são inerentes quando um povo se encontra unido, entrelaçados entre si, encorajados e animados a dar continuidade ao importante trabalho que Deus confiou a cada um. Então, desfrutemos destas bênçãos da união e os resultados serão maravilhosos e vão causar-nos admiração diante do Senhor daquilo que é possível acontecer quando houver na prática a verdadeira união dos filhos de Deus. Que assim seja e que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.